A maconha é mesmo a imensa farmácia natural que temos ao nosso alcance? Bem, antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, quero deixar claro que o meu posicionamento não tem nenhum caráter moral, nem eu mesma sou careta. Mas eu preciso ser realista com vocês e trazer aqui no canal o que nós temos de ciência com comprovações e que não façamos da saúde uma especulação ou uma gigantesca roleta russa. Então fica comigo até o final deste vídeo para saber tudo sobre o cannabis, os benefícios e os grandes desafios que eu tenho certeza que você tem interesse em saber. Eu sou Rosicléia Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos super bem-vindos. Se nós pegarmos a planta maconha, vamos encontrar inúmeras substâncias específicas e com altas atividades antitumorais, antiepiléticas, ansiolíticas inclusive, e que podemos sim considerar a planta como uma surpreendente farmácia natural. Precisamos então diferenciar o uso da maconha como um protocolo medicinal, que todos os estudos que nós temos ao redor do mundo já mostram que é beneficente e que ainda há muito que explorar como total eficiência que nós podemos usufruir da maconha. Mas precisamos diferenciá-la também daquele uso recreativo. Minha opinião sobre as drogas, e isso inclui o álcool, é muito controversa. E claro, várias pessoas me criticam, julgando que seja parte de um radicalismo da minha parte. Na minha opinião, o comportamento é alterado substancialmente pelo uso de toda e qualquer droga, que seria hipocrisia minha dizer que apenas com a maconha, porque na verdade o prejuízo é tão ou pior, por exemplo, com o álcool e também com a nicotina. O destempero neural que a droga gera, alterando o sistema dopaminérgico pelo uso das drogas, já é amplamente comprovado pela ciência e principalmente pela neurociência comportamental. Mas não podemos desconsiderar que, por outro lado, existem indicações também científicas que o uso de entorpecentes por um perfil específico de pessoas não deveria ser reprimido, porque seria praticamente impossível fazer com que aquela pessoa não tivesse alguma situação melhor de vida sem o uso do entorpecente. Temos um pesquisador super renomado que se chama Carl Hart, que escreveu um livro que é muito polêmico, às vezes até um pouco desagradável de ler, chamado Drogas para Adultos, que eu recomendo que leiam, sobretudo quem atua na área da saúde. Carl é um professor da Universidade de Colômbia e o livro, embora, como eu disse, seja bastante pesado, aborda sobre o abuso e o vício em drogas. Importante esclarecer que todos nós temos vícios, inclusive comportamentais. O comportamento também é um vício. Se nós fizermos um exame de imagem em alguém dependente químico, vamos identificar uma área afetada no seu cérebro. Mas o mesmo exame em alguém, por exemplo, fissurado em jogo de futebol, o exame terá os mesmos resultados. São resultados extremamente similares nesta área dopaminérgica do cérebro. Em igual potência, aquele médico plantonista do pronto atendimento que no final do dia conseguiu salvar diversas vidas que chegaram ao hospital, de modo geral, ele também está impactado no seu cérebro na mesma ordem do que aquela empolgação de quem foi ao campo de futebol, por exemplo. Porém, a droga gera uma confusão mental. Sabemos que todos procuramos reforçar comportamentos. O fato é que, pela droga, você corre mais riscos dos efeitos colaterais do que em comportamentos tidos como inofensivos e até éticos, como trabalhar no plantão de um hospital, como ir a um jogo de futebol. A droga é muito mais agressiva do que nós possamos imaginar da empolgação de salvar uma vida, da felicidade de um gol que o meu time fez. Então, o risco do usuário e gerar um desbalanço neural, ele trazer
outras sequelas físicas, motoras e de comportamentos indesejados é grande, enquanto o torcedor que vai ao estádio tem o reforço dopaminérgico e praticamente não corre risco de ter seu comportamento alterado em função de uma química no seu cérebro. Ele tem ainda o autocontrole. Aquele que fuma um baseado ou bebe 3 cervejas pode sim diminuir o estresse, mas a um preço muito alto, porque está colocando no seu cérebro uma substância em que pese anti-estresse, poderá sim afetar outras áreas cerebrais com desbalanços, por exemplo, cognitivos, gerando insônia, impotência sexual, agressividade. Drogas geram um grupo de risco, mas o açúcar em pessoas diabéticas também fazem um grupo de risco. Os fumantes remontam um enorme grupo de risco. O álcool tem se constituído ao longo da existência humana como o grupo de risco com maior efeitos de uma bomba relógio, que a qualquer momento pode explodir. O leite para os intolerantes à lactose também se constitui em grupos de risco. Cabe aqui você repensar se quer fazer parte de um grupo de risco, se pode evitar entrar nesse grupo de risco e as sequelas que suas decisões irão lhe acarretar. Veja, a maconha em adolescentes é altamente perigoso, porque muda o neurodesenvolvimento do cérebro. Eu até diria que é proibido, se você assim o puder fazer em sua família, proibido adolescentes até os 25 anos fazer uso da maconha sobre qualquer justificativa, até mesmo experimentar. Por outro lado, já temos muitas comprovações e relatos até emocionantes de pessoas que tiveram antes um determinado estilo de vida e depois de tratamentos com o cannabis em doenças fundamentalmente crônicas. Tenho absoluta convicção de que a ciência ela tem um campo vasto de pesquisa ainda em torno desta planta. Infelizmente, aqui no Brasil, para fazermos pesquisa com a maconha é praticamente impossível. Além de enfrentarmos uma gigantesca burocracia, a importação de substâncias é absurdamente cara. Em outros países, já a pesquisa avança galopantemente na direção de encontrar os benefícios do cannabis. E mais cientistas estão se debruçando como fazer esta farmácia natural se tornar uma medicina com total segurança. Mas vamos entender o que já se sabe com absoluta certeza dos benefícios do cannabis. Uma dessas comprovações é no combate da dor. E sentir dor crônica é algo que acaba com a vida da pessoa. Quem sente dor de forma ininterrupta não está nem preocupada se terá ou alguma perda cognitiva. Ela está buscando cessar a dor para poder seguir a sua vida. Dor crônica é insuportável. Leva a distúrbios do sono, tem forte tendência a desenvolver depressão e ansiedade justamente por causa da dor. Então, temos tratamentos muito contundentes com o cannabis, tirando o paciente de uma vida limitante pela dor. Quando você tira a dor, tudo naquele paciente parece que acaba se resolvendo, independentemente das sequelas. Para entender a cannabis, vamos começar compreendendo que é uma planta que pode ter variedades na concentração de substâncias conforme as partes desta planta que forem isoladas para se transformar em medicamentos. As substâncias mais conhecidas são o CBD e o THC, que a extração dessas substâncias e a forma de administrá-las são mais indicadas para determinadas patologias, diferente para outras doenças. Cada substância e a forma como ela é extraída está destinada a uma doença. Por exemplo, a partir das flores da planta é extraído um líquido oleoso super concentrado, que diluído da forma correta se torna um óleo bastante indicado para a ansiedade. Através de um cannabis rico, por exemplo, em CDB, que pode ser um spray nasal, combatemos a ansiedade.
No caso de usar uma planta cannabis com CBD, mas que tem alta dose também de outra substância chamada THC, ao invés de eliminar a ansiedade, pode gerar a ansiedade, porque é para outra patologia. E por isso, os cuidados de se utilizar estes componentes farmacológicos precisam ser prescritos por quem efetivamente tem o conhecimento do assunto. E não será fumar um baseado que irá assegurar todo o benefício esperado sem os indesejáveis efeitos colaterais. A bem da verdade, encontramos, até mesmo no Mercado Livre, produtos vendidos com cannabis sem nenhum critério ou avaliação dos níveis de CDB ou de THC e que se transformam em um perigo absurdo para quem o está fazendo uso. E da mesma forma, a maconha recreativa, comprada ali no traficante. Como eu já vi casos serem relatados e até a maconha ser examinada e ter misturado soda cáustica e argila, que não podem garantir nenhum benefício terapêutico. Não existe nenhum estudo que comprove os riscos de uso do cannabis em mulheres grávidas, por exemplo, ou amamentando, e por esse motivo é óbvio que é super contraindicado. Um bipolar que usar o cannabis de forma inadequada, com taxa alta, por exemplo, de THC, pode levá-lo a abrir um quadro de mania e até mesmo de psicose. Já os pacientes oncológicos, como eu falei anteriormente, por conta da dor, o cannabis com o THC é que é o super indicado para combater a dor, para combater a perda de peso, para combater a insônia. No caso da esclerose múltipla, a medicação patenteada de cannabis, ela foi patenteada em 2010, é de 1 para 1, um de CDB e um de THC. E é um remédio em uso em praticamente 14 anos, que já nos traz um rastro científico bastante interessante para uma patologia super, mega restritiva como é a esclerose. Eu estou dizendo tudo isso, mas não posso deixar de ser sincera que nós temos pouquíssimos estudos publicados diante da magnitude da planta cannabis. E comparando-se com a brutalidade das patologias que queremos tratá-las, os cientistas estão sim se debruçando na esperança de tratamentos mais eficientes. De modo que vocês irão ouvir muitos relatos de pessoas com depressão dizendo que melhoraram substancialmente ao usar o CDB. Mas não há literatura suficiente que venha a garantir os resultados em qualquer pessoa que se fizer uso. Já os casos de depressão crônica, severa, persistente, o canabidiol não tem se mostrado eficiente. Então não é indicado. Temos algumas apresentações do canabidiol medicamentosos, como por exemplo o spray nasal, que eu falei antes, o óleo sublingual, temos em cápsulas com dosagens variadas e que podem e devem ser ajustadas pelo médico a cada reavaliação do paciente. A evolução da ciência no mundo tem sido marcada nos últimos anos por um crescente interesse e por pesquisas muito sérias sobre o uso medicinal do cannabis. Antigamente havia um estigma em relação à planta, sendo considerada apenas uma droga recreativa com várias sequelas comportamentais. No entanto, com o avanço das pesquisas científicas e a descoberta de seus componentes ativos, como os canabinoides, percebeu-se sim que o cannabis possui propriedades que são terapêuticas, que são eficientes e que são muito promissoras. Praticamente a partir ali dos anos 90, diversos estudos começaram a investigar os efeitos da cannabis medicinal em pacientes com condições de saúde graves, como o câncer, como a epilepsia e as doenças neurológicas também. Essas pesquisas, que são publicadas em redor do planeta, mostram que os canabinoides presentes na planta têm a capacidade de aliviar sintomas como a dor, náusea, inflamação, ansiedade, têm um fortíssimo potencial antitumoral e neuroprotetor.
E isso é ciência, isso é medicina e nós não podemos negar. Com esse avanço das pesquisas, vários países que já despontam fomentando ciência, começam a flexibilizar suas leis em relação ao cannabis medicinal. Hoje em dia, muitos governos reconhecem os benefícios terapêuticos da planta e permitem o uso controlado de produtos à base de cannabis para tratamentos de determinadas condições de saúde, sobretudo com valores financeiros mais acessíveis à população de um modo geral. Tenho certeza de que há alguns anos estes conceitos terão evoluído muito, sobretudo no uso do cannabis, na psiquiatria e na neurologia. Até lá, não façamos o grave erro de entender a maconha, a que gera o barato, como um atalho no tratamento de doenças que não são invenções. As doenças são reais, não são apenas comportamentos de contravenção. Não tem medicação padrão ouro. Padrão ouro é a psicoterapia e o conhecimento. A informação nos liberta. Então, por favor, ao ouvirem falar sobre o cannabis, lembrem-se de que, sim, estamos caminhando para um uso medicinal que promete muito apoio, muita ajuda, muitas soluções que todos nós procuramos. Mas a maconha, aquela recreativa, não tem o mesmo efeito. Espero que todos fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo.